Jesus, vai tudo bem. Por umas perdas para aí, mas Deus está dando vitória para ela, né? Meus queridos, sem perda de tempo, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17. Oh, aleluia. Lucas capítulo 17. Oh, Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, santo. Lucas capítulo 17, amém? Amém. Capítulo 17, queridos. Eu ia ler só um versículo, mas eu vou estar Glória a Deus, aleluia. lendo alguns versículos para nós trazermos uma mensagem expositiva. Nós vamos trabalhar alguns versículos que fica de melhor compreensão com a gente, amém? Lucas 17, capítulo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão o eilo aqui, o eilo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dia virão em que desejeis de ouvir um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, eilo aqui, ou eis-o ali. Não vades e não sigais, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, até que um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Naqueles dias, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça. Tomai-o da mesma sorte, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Um versículo que eu queria destacar da palavra de Deus aqui é o 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Meus queridos e meus amados irmãos, nós estamos, queridos, na casa de Deus, e nós temos, queridos, eu estava com uma mensagem no meu coração, e eu, sempre quando eu chego aqui nessa congregação, eu sinto a necessidade de trazer uma mensagem mais atual para os dias de hoje, mais voltada para o Novo Testamento, uma mensagem de mais fácil compreensão. Por que, queridos? Nós temos que entender por que nós estamos na igreja. O que é que nós venhamos fazer na igreja? Será, queridos, que nós venhamos na igreja muitas das vezes porque às vezes nós não tínhamos outro lugar para ir? Aí nós viemos para a igreja. Ou será que nós viemos para a igreja simplesmente porque é um lugar cômodo, um lugar que eu venho e me sinto bem? Eu tenho que entender por que é que eu estou na igreja. Por que é que eu, como muitos aqui, veio do seu trabalho, passou, acordou 4, às vezes 3, 5 da manhã e veio para a igreja. E não veio aqui na igreja fazer um sacrifício de bolo. Veio para ouvir a palavra de Deus.
veio para prestar um culto racional a Deus. Nós temos, querido, que entender o que é que nós venhamos fazer na congregação, na igreja. Primeiro, queridos, nós viemos na igreja porque o pessoal fala aí fora que só o crente diz que é salvo. Não, não é só o crente que é salvo. É só o crente que diz que vai para o céu. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, igual a filha dela, estava explicando algumas coisas bíblicas. E tem pessoas que dizem que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Não é filho de Deus. A humanidade é criatura de Deus, é criação de Deus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 6 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só um crente que é salvo. É só na igreja que tem salvação. Os crentes falam que só na igreja tem salvação. Meus queridos, uma vez um camarada veio, eu estava evangelizando um camarada, ele falou: me amostra o nome igreja. Onde é que tem o nome igreja? Me amostra onde é que eu tenho que estar dentro de uma igreja. Eu falei: meu querido, primeira igreja não é CNPJ só, 4 paredes. Igreja somos nós. Porém, se você examinar as cartas de Paulo, você examinar Atos dos Apóstolos, você vai ver sempre Paulo falando, a igreja. Aí, para ratificar mais ainda, você vai em Apocalipse, Jesus está escrevendo para 7 igrejas. Aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser feitos filhos de Deus. E quando você não aceitar a obra da salvação, que na teologia é a soterologia, a obra salvífica de Cristo, como no Antigo Testamento, queridos, quando foi formado o tabernáculo no deserto, quando tinha a pia, quando tinha a bacia, quando tinha os utensílios de dentro do tabernáculo, quando tinha a arca, que tinha um anjo virado um para o outro, quando cobriam a tampa do propiciatório da arca, quando a arca lá dentro continha a vara de Arão, as tábuas da lei e o pote de maná. Meus queridos, tudo aquilo tipificava, simbolizava Jesus Cristo. O sacerdote entrava no tabernáculo, tinha romance, e fazia aquele barulho, e se soasse aquele barulho, o sacerdote entrava, fazia o sacrifício por ele, depois fazia o sacrifício por o povo. Se soasse, tinha a aprovação de Deus, dizia que ele estava vivo lá dentro, no lugar santo. Mas se não soasse, ele tinha morrido. É verdade. Glória a Deus. Aí, queridos, nós vemos, queridos, que hoje, escrito aos Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento. Jesus Cristo estava andando com o povo de Israel. Jesus Cristo era a rocha que Moisés feriu. Jesus Cristo era o pão que desceu do céu. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Aí sacrificavam, se você vê a festa que teve lá, e segundo a Crônica 7 lá, você faz ideia do que é sacrificar 22 mil bois, não sei quantas mil ovelhas, pastor. Você faz ideia do que era isso? Que quem não tinha, a lei falava que quem não tinha
sacrificar uma rolinha, até grão Deus aceitava do povo. Mas que festa gloriosa que era oferecido para Deus. 22, 25 mil bois, não sei quantas mil ovelhas, aquele sacrifício, quanto tempo, eu fico imaginando quanto tempo durava essas festas. O animal teria que morrer pelo pecado do povo. Quando ia sacrificar o animal, colocava a mão na cabeça do animal, e assim, aquele animal era morto. Tinha que ser um bezerro, desmamado, sem mancha alguma, tinha que ter um cordeiro, tinha que ser o melhor, tirado do melhor. Mas queridos, Jesus Cristo veio. Precisava do sacerdote, do sumo sacerdote, para falar, porque um profeta, ele ouve de Deus e fala para o povo. O sacerdote ouve do povo e fala para Deus. Mas que coisa linda, queridos, o plano de Deus para a salvação, na soteriologia, no plano salvífico de Deus. Tem pessoas que têm um questionamento de dizer: será que Deus não sabia que o povo, que Adão ia pecar? Deus sabia. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe de todas as coisas. Deus é, aleluia. Esses dias até meu filho estava perguntando: papai, não sei porque que ele perguntou, ele falou: papai, Deus é eterno. Eu falei: é eterno, Deus não morre. Eu falei: Deus não morre. O Salmos 90 diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. É o finito querendo entender o infinito. Você não vai entender. É por isso que eles, que as testemunhas de Jeová, eles não entendem a trindade, a questão da trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. São 13 pessoas e uma em essência. O Pai pensa como o Filho pensa como o Pai, e o Espírito Santo pensa como o Pai e o Filho. Mas Jesus Cristo disse que a obra não é para todos, a fé não é de todos. Tem pessoas, queridos, que ela é simpatizante da igreja. Ela vem para a igreja, ela coloca uma pregação, ela acha bonita uma pregação, mas ela corre um grande perigo. Porque nós estamos vivendo os tempos que o apóstolo Paulo disse, os tempos trabalhosos. Aleluia a Deus. Essa pessoa está correndo um grande perigo. Qual que é o perigo? De perder a salvação da sua alma. Porque, queridos, nós não sabemos o que vai acontecer. Quando eu sair daqui, nós não sabemos, nós não temos, queridos, nós só temos só o ontem e o agora, nós não temos ainda o amanhã. Aleluia a Deus. Nós não temos o amanhã ainda. E como está a tua vida, e como está a minha vida? Não dá mais para brincar, não dá mais para ser simpatizante, não dá mais para ficar procurando, tá tendo culto, a personalidade, não dá mais para ficar procurando um pregador famoso, não dá mais para procurar quem prega mais, quem canta mais, quem louva mais. Queridos, essas pessoas estão corrompidas, queridos. A maioria, queridos. O povo está seguindo a personalidade. Vai dar pastor não sei quem, a igreja está lotada, está cheia. Não há tempo mais de brincar. A nossa alma, querido, diz o Salmos 41 que é caro, 49 que é caríssima, não tem valor estimado. E Jesus Cristo diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que a filosofia é do ter. A filosofia
descontentamento. Está com o carro, não está mais contente. Está com a esposa, não está mais contente, quer trocar por uma mais nova. Está no trabalho, não está contente. Está correndo um grande perigo. Aleluia a Deus. E se estiver dentro da casa de Deus, e se estiver andando com a Bíblia, e se estiver pregando a Bíblia, e se estiver em cima de um altar, e se tiver, queridos, conhecimento, teologia, nada disso adianta. Se estiver dentro da casa de Deus, como a dracma perdida que não se achou ainda, se estiver dentro da casa de Deus, como o irmão mais velho do filho pródigo, cometido, descontente com quem chega dentro da igreja, não adianta não. Glória a Deus. Glória a Jesus. E perguntou, aliás, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. A gente sabe que os fariseus vinham para confrontar Cristo, para querer pegar Cristo em alguma coisa, Aleluia a Deus. em alguma falha. Aí Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Capítulo 1 de Atos, quando Jesus prega, é visto por 40 dias, prega e é assunto ao céu. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, nesse tempo restaurarás tu o reino de Israel? Os tempos e as estações não permitem a vós saber. Porque eles esperavam, eu acho que eu já falei isso aqui, eles esperavam não o rei vindo no jumentinho. Eles esperavam o rei como Davi, com a sabedoria de Salomão. O rei que ia lutar, o rei que ia derrotar o Império Romano, o rei que ia tirar os tributos dos romanos. Eles esperavam o reino exterior. Aí vem Jesus Cristo, desde quando o profeta falou lá atrás: o teu rei vem montar no jumentinho. Jesus Cristo monta no jumentinho e entra em Jerusalém. Aleluia. Engraçado, né? Que Deus Ele não quer impressionar ninguém, Deus. Glória a Deus. Não, é meu filho. Ele vai entrar no cavalão branco, ele vai ser glamorizado, ele vai ser cortejado, ele vai ter sala VIP, como já tem igreja que tem sala VIP já. Tem sala VIP. Olha o evangelho que nós estamos vivendo. Eu congregava no ministério, eu ficava pensando, até estava conversando com os meninos essa semana na firma, que quando tinha congresso, aí tinha o povão, né? E tinha o lugar dos pastores. Não, ali o café tinha que ser diferente. Que diferença, queridos? Aí você pega Jesus, entra lá, os publicanos e pecadores lá e senta no meio lá. Estão distorcendo tudo. Estão transformando o Evangelho, estão querendo transformar a casa de Deus em covil de ladrão. E Jesus Cristo disse que se alguém vir no seu próprio nome, o pessoal recebe mais do que a ele. A Isaías 53 diz que Jesus Cristo, você olhando para ele, você não via nada que desejasse nele.
Galileu, o Nazareno. Ele não foi um filósofo, ele não foi um sábio, como diz o budista. Ele foi o Filho de Deus. Ele foi o plano de Deus para ser oferecido, para salvar a humanidade, porque o homem mestre da lei, o doutor da lei, foi de madrugada, escondido à noite, falar para Jesus: ninguém pode fazer essas coisas que não seja, que não venha de Deus. Mas Jesus Cristo fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Entenda uma coisa nesta noite: a tua alma é caríssima. Porque em Mateus 25:41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E todo aquele que rejeitar o Evangelho, e todo aquele que não se converter, que não se arrepender, que não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia, não é eu, é a Bíblia. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Os homicidas não vão herdar o reino de Deus. Os prostitutos que amam e cometem iniquidade não vão herdar o reino de Deus. Os sodomitas não vão herdar o reino de Deus. Os afeminados não vão herdar o reino de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é por boa obra, não é por ser bonzinho. Ah, fulano compra, paga. Ah, fulano é uma pessoa que os vizinhos tudo gostam. Ah, fulano, isso é ética. Isso não tem nada a ver com salvação, não. Ah, fulano é tão boa, nunca traiu o marido, nunca traiu a esposa. Ah, fulano é... Nossa, essa pessoa é salva. Não é salva, não. A minha Bíblia diz que não é salva, não. Essa pessoa, se ela não aceitar Jesus, ela corre um grande risco de ir para o inferno. Porque Lucas capítulo 16 diz que tem o rico e o Lázaro, que não é uma parábola, porque uma parábola Jesus comparava uma coisa, essas coisas do campo, uma coisa comparava uma com a outra, mas lá não. As parábolas, pode prestar atenção, as parábolas não têm nome. Aí tem o rico e o Lázaro. O Lázaro vivia jogado, os cachorros vinham lamber as suas feridas. O rico vivia regaladamente. O rico morreu, foi sepultado. O Lázaro morreu, queridos. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Deixa eu dizer algo sublime para você nesta noite. 5:8 de 2 Coríntios. No ato da tua morte, os Salmos diz que preciosa ao Senhor, a vista do Senhor, é as mortes dos santos. Aleluia. Você tem essa esperança? Glória a Deus. Alguém já te falou do livro da vida? Alguém já te falou do livro das obras? O seu nome está escrito no livro da vida? Os discípulos expulsaram o demônio, curaram, fizeram maravilha, vem pulando, vem se alegrando. Aí Jesus diz: não se alegreis, porque os demônios se sujeitam a vocês. Antes se alegreis, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Queridos, eu estou com um problema um pouco de memória. Estou falando um assunto, aí eu foge, faz tempo. Porque quando eu prego, eu só assim, quando eu ensinar para a escola dominicana, eu só assim. Mas eu estava falando para a vida da minha esposa,
esposa, falava assim, tem católico, como tem crente hoje também, crente hoje, viu? Nominal. Todo mundo fala que é católico. Eu sou católico, falando é católico, não sei o que é católico. Ela estava falando que tem uma colega dela no trabalho que fala no trabalho que é evangélica, aí vai na igreja evangélica, vai no candomblé, vai no espiritismo, sabe? Maria vai com as outras, pessoa perdida. Pessoa perdida, queridos. Tem muitos assim hoje. Perdido, tem crente dentro da igreja perdido. Tem pessoas que nesse momento estão atrás de profeta aí, ó. Tem pessoas que nesses momentos estão atrás de adivinho aí, ó. É adivinho isso aí. Eu quero lá saber, queridos, quem vai revelar. Eu quero saber se vai falar do meu CPF. Tem pessoas que estão aí, só vai na igreja onde fulano e revela. A maioria, 99,9%, obra da carne. Eu vejo. Aí está igual o irmão que foi para o monte. Esse irmão era tanto de revelação que o irmão pendurou o paletó dele na árvore lá e pegou aí. O cara saiu pulando de lá com o pé falou, assim diz o Senhor, não sei o que. Pegou o irmão para a atenção dele, falou, irmão, isso aí é um toco, irmão. Amanhã pode ser uma árvore. Para não ficar por baixo. O outro, isso aí aconteceu na igreja. O outro chegou, saiu desenhado, com o olho fechado. Isso que está gerando no teu ventre é um varão. Aí quando eu o irmão com a barrigona, não vigiou, irmão. Coisa da carne, brincando com as coisas de Deus, as coisas santas de Deus. Aí Jesus falou aqui, como nos tempos de Noé, bebia, casava, dava em casamento, até que um dia esta geração que está aí fora, até que um dia Jesus vai aparecer, como ele disse aqui, como um relâmpago. Vou falar para os irmãos aqui, ó. Depois eu posso falar desse assunto. Na escatologia existem três linhas de pensamento: é o pré-tribulatório, o meso-tribulatório e o pós-tribulatório. Eu sou pré-tribulatório, porque aonde que eu tenho mais base bíblica é que eu sou o pré-tribulatório, porque Isaías diz que o justo será tirado antes que venha o mal. Ló saiu de Sodoma antes que Sodoma subisse. É verdade. Eu não vou ficar para enfrentar a fúria do anticristo. Eu não sou pós-tribulatório. Ao pós-tribulatório fala que a igreja de hoje não é melhor do que a igreja de antigamente, que tinha como que é o nome os imperadores. A igreja sofreu com o imperador Tito, com o Domiciano, com o Nero, com toda a raça desse tipo de pessoa. A igreja sofreu, a igreja foi perseguida, a igreja foi massacrada, a igreja adorava a Deus nas catatumbas de Roma, embaixo da terra. Não tinha uma Bíblia, não tinha nada, escrevia-se, desenhava um peixe, desenhava alguma coisa. E ali falava da palavra de Deus, até que politicamente, em 313, Constantino teve uma visão do céu, e nessa visão ele tornou religião oficial o cristianismo, mas depois que tornou religião oficial, aí começou a entrar o mundo dentro da igreja. A pessoa adorava o Padre Cícero, aí vinha com o seu Padre Cícero, o seu rosário. A pessoa adorava Nossa Senhora do Ligamento, vinha com isso aí. Aí vinha trazendo todo tipo de idolatria para dentro da igreja. Aí depois teve os reformadores, os gnásticos.
defendendo a divindade de Cristo, que já tinha surgido de gnosticismo já, a respeito de que Cristo não era 100% homem, 100% Deus. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que fechou a porta. E diz a Bíblia que não, já estou concluindo já, diz a Bíblia que não foi Noé que fechou, não. Foi Deus que fechou a porta. Porque foi pregado, foi pregado, foi pregado, foi pregado, foi pregado, foi pregado, e ninguém deu ouvido, porque cada um estava preocupado com si próprio. Cada um estava preocupado com trocar carro, com o dia de hoje, com trocar casa, trocar de esposa, beber, fumar, prostituir, até que um dia Jesus aconteceu o arrebatamento da igreja. Primeiro, Jesus vai aparecer nas nuvens, os crentes vão ser arrebatados. Vamos abrir e piscar de olho. Capítulo 15, versículo 58. A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar Santos Aires. Aleluia a Deus. Aí quando a igreja sair vai ter a grande tribulação. Nós falamos isso depois. Vou fechar minha Bíblia. A hora já se foi. E Jesus Cristo fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Tanta mulher para lembrar. Que Jesus Cristo mandou lembrar de Esther, de Ruth, de Raabe, de Sara, de Raquel. Tantas mulheres de Débora, de Hilda, a profetisa. Tantas mulheres de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mim concluir isso. O que aconteceu? Veio 3 anjos. Anunciou o juízo de Deus naquela cidade. Abraão estava intercedendo por Ló. Quando Ló, preocupado com o que ia deixar para trás, a mulher preocupada com o que ia deixar para trás, quando o anjo pega na mão de Ló, escapa por a tua vida, a mulher de Ló é para trás. Quando é para trás, se transforma numa estátua de sal. Que nós possamos, queridos, com essa mensagem, lembrar da mulher de Ló. Glória a Deus, aleluia. 9 de Lucas, e 62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de olhar para homem. Não é tempo do disse-me-disse. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de orar. É tempo de se consagrar. É tempo de quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, santifique-se mais. Aleluia a Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vamos encerrar para nós irmãos. Cada momento todo mundo abençoado em nome de Jesus Cristo. E vamos fazer isso, né? A palavra está falando conosco. Por que ele mandou lembrar de uma coisa que ele deu para você não se perder? Olha o que você faz. Ele não quer. Jesus quer nos prever do futuro. Porque a igreja hoje está preparando nós para o futuro. Nós que estamos buscando o céu é para o futuro, para que amanhã nós não seja pego, despercebido e perca a salvação. Então, aquela mulher perdeu, mas ele não quer que você perca, ele está dizendo, se lembre, porque quando você se lembrar, você vai se ativar em Cristo Jesus e vai aumentar a tua fé, você vai se preocupar com as coisas de Deus. Aí vai ser bom, né? Vamos orar, graças a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesta noite, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos que nos cura a nossa casa, na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, poder que esta mensagem fale em nossos corações, que eu estou falando nos nossos mentes, os ouvintes que vai nos ouvir, converta, Senhor, e faz milagre. Através da tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. Ao Pai do Senhor seja com a amada igreja.